uma gestora que nasceu numa empresa com mais de 80 anos de mercado e hoje possui 38 bilhões de ativos sob gestão. Hoje eu tenho a honra de trazer para vocês o head de distribuição da Porto Aço, Daniel Varajão. Obrigado por estar aqui conosco hoje, meu amigo. Obrigado, PH, Trócoli. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar um pouco, então, sobre essa história da Porto, sobre como a Porto Asset está contextualizada e falar um pouco do mercado aí, da indústria de fundos, o que a gente está vendo para 2026. Vocês viram, vai ser incrível. Aguardem. Olá, sejam bem-vindos a mais um MZ Playbook. Hoje eu tenho a honra de trazer profissionais que são referência no mercado. Gente com background incrível, para compartilhar um pouco do teu playbook, da sua experiência de mercado com vocês. Como sempre, ao meu lado, há 13 anos juntos, Alexandre Trócoli. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, PH. Satisfação grande hoje estar aqui com o Varejão e que vai nos trazer excelentes insights e falar um pouco sobre os produtos de investimento que a Porto oferece no mercado. O Varajão, obrigado pelo tempo estar aqui conosco. Há 24 anos aí de jornada de mercado, um background incrível aqui de Bradesco, Itaú, Bank XP, C6. Para quem não te conhece, vou falar um pouquinho do background, te agradeço. Legal, eu agradeço aí a apresentação, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o head de distribuição da Porto Asset, comecei lá em 2020, foi durante o Covid. Então, Começou remoto. Eu comecei remoto, foi uma experiência curiosa, mas eu gosto muito dessa história que eu tenho com a Porto. Aí eu vou puxar um pouquinho para trás aqui, né? Como você falou, eu tenho uma carreira já longa, eu comecei no mercado financeiro em 99, a gente até vai perdendo a conta, já vai fazer 26, vai fazer 26 anos já, né? A idade é que DMZ. Comecei em 99. Começando juntos, então. É isso aí. E logo depois que eu comecei, eu fui para Bradesco Asset, eu participei da fundação da Bram. Ela juntou algumas áreas lá do Bradesco, a BCN Alliance, a Bradesco Templeton e criou a Bram. Boa. Depois de um tempo que eu estava lá, quando eu ganhei contas institucionais, passei a ser um gerente de relacionamento com clientes institucionais na Bram, o meu maior cliente era a Porto Seguro. Olha só, e a Porto Seguro, na época, ela tinha uma DTVM que cuidava dos investimentos, geralmente recursos próprios. Era exclusivo da Porto Seguro. Exclusivo da Porto. Isso lá em 2001, 2002. E ela cuidava de recursos próprios, ela tinha um modelo lá de atuação, ela terceirizava muitas coisas e era meu principal cliente. E eu era jovem, morria de medo da Porto, que era um cliente enorme e tal. Aí depois de tanto tempo, eu até contei essa história pro pessoal quando eu cheguei lá, mas a maior parte das pessoas com quem eu interagi não estava mais lá, né? Não está mais lá. Mas o pessoal conhece essa turma, porque a Porto é uma empresa que o pessoal segue carreira, fica bastante tempo. Então, voltando aí para a Asset, eu estou lá há 5 anos, esse pós-Covid, um desafio para as Assets, uma fase de altos e baixos, né? Muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu, o mercado se transformou dentro desses ciclos, e a gente está nessa jornada, desde que a Porto Asset existe, na verdade, como CNPJ de Asset, são 11 anos, desde 2014. Isso foi lá com a chegada do Isaac Benaderetti, que é o CIO até hoje. Perfeito. Então ele chegou e expandiu ali a atuação, falou, agora não vai ser mais só recursos próprios, ele já chegou com essa missão, né? Foi contratado para isso. Agora a gente vai ter produtos para fora, vai ter que melhorar os processos e pessoas. Eu falo PPP, produtos, processos, pessoas. E ele vem nessa caminhada e acho que a gente evoluiu bastante. Na época tinha uns 10 bi de recursos próprios, hoje a gente tem 27 de recursos próprios e 11 de recursos de clientes, 11 bi, dos 38 que você mencionou. Pegando vamos travar 5 anos, se a gente pegar 24, a gente vai ficar... Como seria essa evolução dos fundos, do produto? A gente pegou aquele boom aqui de fundos imobiliários, multimercado, agora renda fixa e crédito privado. Como você pode só dar um overview de análise dos últimos 5 anos da evolução dos produtos aqui perante o mercado? Vamos lá. 5 anos do pós-Covid para cá, a gente teve claramente uma indústria de fundos caminhando para a direção do crédito privado. Perfeito. Então, depois ali daquela grande piora de preços de ativos de crédito no Covid, ali, que foi em março, depois disso você teve uma recuperação muito intensa. Aí nessa sequência você teve aquele susto de Americanas em janeiro de 23, Perfeito. Que não foi isolado. Porque ele teve na sequência uma série de RJs de empresas de porte grande. A gente bateu recorde, 2023, 2024, esse ano sempre recorde com mais de 2.000 empresas com RJs.
Eu tenho esse número aqui para a gente colocar também, porque realmente isso é um fator de preocupação. Total. Mas a indústria de crédito foi evoluindo muito nessa direção. E digamos que no começo dessa jornada desses 5 anos, os ativos mais high grades eram os mais procurados, até porque você tinha excelentes ativos com spread de crédito de 1,5, 2, até mais do que isso. Perfeito. É só você pegar o gráfico do IDA, DI, ver como é que ele se comporta, você vê como foi essa evolução. Então, quem estava posicionado em crédito naquele momento foi muito bem. E, em paralelo, a taxa de juros subindo, né? Um ciclo muito forte. Depois aquele ameaçou que ia ter um ciclo de queda e voltou a subir até bater os 15 que a gente está hoje. Nesses 5 anos a gente pode ter falado de 2 a 15, né? De 2 a 15. É incrível. 5 anos. E aí o juro nominal, né, além do spread de crédito, o juro nominal já ficou muito alto. Então os produtos de crédito high grade, digamos assim, com um risco relativamente baixo, eram muito interessantes. Então ficou uma briga difícil. Em paralelo, a indústria de fundos, crédito privado crescendo, e a indústria de papéis LCI, LCA, de papéis bancários também, e papéis isentos crescendo muito no varejo de plataforma. Perfeito. Então a tônica, né, depois para resumir o mercado de fundos e o mercado de investimentos nos últimos 5 anos, é isso, é papel de crédito, seja a pessoa física comprando direto, isento ou não, e papel, né, e fundo de crédito começou com os high grades e depois começou a sofisticar. Cara, agora a gente tem uma presença forte, estava conversando com os bastidores aqui da MZ nos Estados Unidos, esses dias eu estava conversando com um americano, e ele, me explica um pouco do mercado aqui de fundos do Brasil. Falou, nos 5 anos a gente teve 2 presidentes presos, um impeachment, a taxa de juros foi de 2 a 15, teve escândalos aqui em crédito aqui de empresas. É uma loucura aqui no Brasil esses 5 anos aqui como gestão, né? É impressionante como o mercado teve sobressaltos, mas também como você teve um direcionamento forte para esses ativos que no primeiro momento eram ativos de menor risco, um bom retorno e boa liquidez, né? Apesar de tudo que aconteceu, não intimidou o mercado, né, de fundos, né? Eu acho que esse é um bom ponto. Não intimidou, ele sofreu um pouco. Sofreu, mas ele não parou de crescer. Agora, Varajão, uma curiosidade, focando mais no crédito privado. Boa. A gente vê aí que houve um crescimento grande no crédito privado, mas você acha, qual a sua opinião, você acha que está tendo chegando a um limite de procura por crédito privado? Qual é a tendência que você acha que vai acontecer agora? Essa pergunta é ótima, Trócoli, porque isso é uma coisa que a gente vem discutindo há bastante tempo ali dentro da Porto Asset, né? A gente atua muito no crédito high grade. Perfeito. A gente, a partir de um produto que é o nosso carro-chefe, que é um fundo que tem fez 11 anos em abril desse ano, que é o Porto DI Crédito Privado, a partir dele a gente derivou outros produtos de crédito, mas a gente nunca foi para um high yield, a gente nunca foi efetivamente para um estruturado. A gente começou aí aumentou a nossa cobertura em FDICs nos últimos 1 ano e meio, 2, colocou equipe focada nisso, mas a gente realmente é um gestor do universo high grade. E a preocupação os spreads vão fechando, vem fechando. E em dezembro do ano passado essa discussão também estava viva, né? Que aí deu aquela abertura nos spreads bem em dezembro. Mas os spreads fechando. Hoje, um fundo de investimento relativamente conservador, nessa linha mais dos high grade, se ele tiver uma taxa de administração alta, ele vai ter que correr um risco um pouco maior do que possivelmente os investidores que entraram ali esperam para poder ganhar do CDI. Uma carteira de crédito é o quê? Um CDI mais 0,80, CDI mais 0,90. O cara não pode ficar 100% alocado nessa carteira de crédito, tem que ter um caixa ali. Então, um fundo de crédito conservador com bastante liquidez, ele vai começar a enfrentar dificuldade para bater o CDI. Então, isso já vem acontecendo. Aconteceu agora em outubro, aconteceu em novembro, que você teve uma chacoalhada de crédito. E a preocupação que a gente vê que esse é um mercado muito de fluxo. Perfeito. E ainda que você tenha na indústria esse ano uma captação ali, Ambima, né? Multimercado, mais renda fixa, mais renda variável. É na ordem de uns 75 bi positivo. Esse ano? Esse ano. Quase 210 é de renda fixa. E desses, 160, mais ou menos, é de crédito, renda fixa, crédito, duration livre, crédito livre, que são os caras um pouco mais sofisticados, de um pouco maior risco.
Então, nos últimos 1 ano, 2 anos, a gente vê uma migração para produtos, vamos chamar assim, de mais sofisticados. E aí dentro cabe tudo. Perfeito, Vargas, adorei essa explicação. Então a gente tem esses spreads mais reduzidos, essa migração para o investidor aqui para o produto. O que você vê de, talvez, riscos, a palavra oculto, não sei se é a palavra correta, mas que o investidor tem que prestar atenção, tanto de, principalmente de varejo, aqui nesse tipo de produto? Boa pergunta, ótima pergunta. Haja vista tudo o cenário que você conversou com a gente, né? De RJ, Sim, case de grandes empresas que tinham algum... essa divisão, acho que a primeira coisa que o investidor tem que questionar, seja o seu assessor, seja o seu consultor, né, das estruturas que tem, seu family office, primeira coisa que ele tem que questionar é tentar agrupar os gestores. Esse gestor, esse produto que está me oferecendo, ele é dos mais sofisticados, ele tem créditos mais estruturados ou ele é dos mais high grade? Porque no mais high grade, o investidor ele não vai esperar grandes surpresas. Ok. Ainda que tenham havido surpresas em 2023 para cá, e não foram poucas, né, como Light, que era uma empresa muito difundida no mercado, e próprio esse ano, com Braskem, com Ambipar, ainda que tenham havido surpresas no universo de empresas, vamos chamar assim, grandes, de grandes companhias, aí é uma qualidade de gestão ou mesmo um estilo do gestor high grade. Agora, o investidor que está num produto mais sofisticado, ele tem que saber que ali dentro tem uma carteira que está sujeita a maiores dificuldades. Perfeito. Você falou do número de RJs. Eu estava olhando isso, a gente estava olhando lá com a equipe de crédito, no ano passado, ao redor de 2.200, se não me engano. Acho que foi isso aí que eu vi. 2.200 em 24. Esse ano, os dados do Serasa eram até abril, mas projetando daria umas 1.800, 1.900. Dá para separar esse dado também. Eles separam lá, é uma separação um pouco grosseira, mas grandes empresas. No ano passado, 190, não bate 200. Grandes empresas em RJ ou concordata. Perfeito. Pequenas e médias é todo o resto. E nesse ano, um número semelhante. Só um parênteses. Sabe quanto foi em 2020, no Covid? Não tenho nem ideia. Foi 1.300. Durante o Covid. Durante o Covid. Uma conclusão meio simples juro alto quebra mais empresa que lockdown. Custo de capital está estrangulando, assim, se você pega até as empresas listadas em bolsa, você vê a quantidade de empresas de RJ ou Chapter 11 lá fora, o custo de capital está matando. Se a pessoa está Né? alavancada e não tem como segurar. Pois é, as empresas alavancadas hoje são todos sinal amarelo ou vermelho lá dentro da Porto Asset, as mais alavancadas. Mesmo que sejam empresas com receita grande, com EBITDA grande. Tal. As alavancadas são, sim, as empresas que a gente mais se preocupa. A gente tem fugido muito das empresas que estão com alavancagem. Mas é só essa para concluir essa separação que a gente vê no Serasa e confirma. As empresas pequenas e médias que, de uma forma ou de outra, geralmente elas não acessam muito o mercado de capitais, mas de uma forma ou de outra ela pode estar dentro de algum fundo mais sofisticado, dentro de uma estrutura, ou dentro até ser um recebível de FDIC e tal. Então, isso pode sim contaminar a indústria de fundos que tem um risco maior, esse estilo de risco maior. Então, o investidor, respondendo a tua pergunta, o investidor, em primeiro lugar, ele tem que saber em qual dos universos que ele está pisando. E, em segundo, ele tem que conhecer um pouco da qualidade ali do gestor. As gestoras, elas mudaram um pouco o perfil delas, saindo mais de risco e renda variável, criando mais produtos de renda fixa. Por que você acha que aconteceu isso e o que se projeta para 2026? Sem dúvida, Trócoli. As gestoras, hoje, se você olhar algumas gestoras que constituíram áreas de crédito, os CIOs das gestoras estão virando esses caras de crédito, né? Inclusive de gestoras grandes. As pessoas mais importantes do universo da gestão são os gestores de crédito. Enfim, que é efetivamente o que cresceu. Então, você vê multimercado é uma indústria que eu não sei como sobreviveu. Algumas casas realmente foram 700 bi de resgate nos últimos 3 ou 4 anos. Um ano que é 80 milhões, 80 bi para cima, né? Ano passado foram 360, se estou enganado. Esse ano, né? Esse ano uns 300. Mas você acha que isso é só taxa Selic ou tem algum outro componente nesse?
essa mudança? Eu acho que teve ali, no passado, a gente conversando assim, né, um gestor de multimercado vai falar, pô, que análise rápida, né? Mas conversando assim, no passado era muito comum aquele kitzinho Brasil e tal, e alguns gestores ainda viviam de algumas coisas muito direcionais e tal. E esse direcional se mostrou um fracasso nesses ciclos mais instáveis que a gente viveu. Então, teve uma falha de entrega também de muitas gestoras, porque diria até que tem uma correlação alta entre muitos multimercados. São poucos que tiveram uma correlação negativa ou próxima de zero e que se destacaram em momentos mais difíceis. Outra questão que eu acho que aí é uma falha, né, falar de fora não tomando posição é fácil, mas uma falha de entrega de resultado dos multimercados é que se você olhar o cara que foi primeiro lugar num ranking de 20 bons gestores, com vol parecida, no mesmo grupo. O cara foi primeiro lugar no ano passado, foi segundo lugar no ano retrasado, talvez ele seja o último nesse ano. Então parece que os cenários diferentes trazem gestores diferentes a cada momento, ou seja, não tem uma consistência. Então mesmo as casas mais tradicionais acabaram caindo. E aí eu acho que parte do fracasso aí, da dificuldade da indústria para multimercado. Tá, mas assim, estamos em dezembro de 2025, encerrando o ano, vocês naturalmente já fizeram suas projeções para 2026. O que você poderia adiantar o que vocês projetaram para 2026? O que vocês acham que vai E ó, eles são bons de projeção. ser uma Eu tendência? sei que foram... Olha, essa é a A pergunta renda mais difícil variável do vai podcast. voltar, de alguma forma, a ter mais atração do investidor? Olha, Trócoli, a pergunta de projeção é sempre muito difícil, mas a gente debate cenários diariamente no Morning Call, depois debate em 2 reuniões semanais que a gente tem na segunda e na terça-feira, então tá um pouco fresco aqui na cabeça. O debate, sem dúvida, nesse momento, é quando que começa o ciclo de queda de taxa de juros. O nosso economista, que é o Philip Sichel, ele tem na projeção ali a partir de março caindo 300 bips ao longo do ano que vem. Mas a gente tem olhado cenários mais Dove, mais Rock, exatamente para tentar se posicionar, ainda que você não acerte 100% do cenário, mas você fala, se eu me posicionar no Dove, o quanto que eu ganho, o quanto que eu perco. Se eu me posicionar no Rock, como é que vai? Olhando um pouco mais de cima a indústria de renda variável para esse cenário, a indústria de renda variável é outra que sofreu muito também, 50 e poucos bi para trás esse ano, mas você não sabe de onde tira tanto volume de resgate, mas continua ali, né? Um resgate muito forte. Mas a gente acredita que pode ter um risk-on para a Bolsa baseado, né? Estamos usando muito termo em inglês, mas baseado naquele FOMO de investidor pessoa física. A hora que ele começar a achar, né, aquele fear of missing out, né, de começar a achar que o negócio vai andar. E um dos triggers para isso é eleitoral. Só que isso é binário. É isso mesmo. Né? Então, e isso torna a análise muito difícil. Porque você pode ter alguns momentos de euforia muito grande, e aqui todo mundo sabe que o mercado espera uma troca de direcionamento do governo, né, é um governo mais à direita. Então pode haver assim realmente um movimento muito grande se preparando para isso e pode ter uma decepção ou uma confirmação lá na frente. Mas basicamente a gente vê um cenário muito aquecido no primeiro semestre. Então, outro dia eu estava conversando com um gestor aqui relevante do mercado e ele falou o seguinte: o ano é curto. E eu falei, eu já ouvi essa expressão antes, é ano de Copa e é ano de eleição. E sempre é ano de Copa e ano de eleição. É a atenção da mídia na Copa no começo, né, até o primeiro semestre, e a eleição ali bombardeando esses temas macroeconômicos ao longo do ano todo, mas mais no segundo semestre. Então podemos considerar que o componente político é muito importante nessa projeção. Ele está muito forte e tornando bastante binário esse momento que o Brasil está passando. Agora eu queria acrescentar uma coisa da renda variável aqui. Olha só, era o dado que eu estava vendo também que eu achei interessante. Renda variável é 50 e poucos bi para trás, 54 bi para trás pela Ambima ali. Né? E os resgates são em ações livre, em ações fechadas, fundos fechados, de private, né? de family office, e tem uma categoria positiva, ações e investimento exterior, que é da ordem de 20 e poucos bi, essa subcategoria dentro desses 50 e poucos negativo. Você fala em bolsa americana?
Eu não sei tudo exatamente está dentro dessa categoria, mas se o fundo é categorizado na Ambima com ações de investimento exterior, ele aparece ali Tá com crescendo. quase 20 bi positivo. Olha que loucura. Outro número que é positivo, mas está fora desse, ETF. ETF é uma outra categoria ali na Ambima. Sempre foi irrisório ali no ranking Ambima. Um bi para cima, um bi para baixo nos últimos 7, 8 anos. Posso estar vendo algum dado aqui, tá errado. Não, então... Mas a linha de raciocínio é essa, a próxima é isso. Esse ano o ETF é 20 bi para cima, alguma coisa da ordem de 20 bi para cima. ETF. O ETF cresceu muito no Brasil. Eu Cresceu acredito, agora, incrivelmente. você olha assim, nos Estados Unidos já tem mais ETF do que empresa listada nos Estados Unidos. Olhando essa transparência, esse disclosure de taxa, principalmente agora com as plataformas de investimento, o seu ETF é um fundo que tem governança, tem liquidez, tem uma transparência, tem uma taxa de administração baixa. E eu acho que vai ser um produto que vai explodir no Brasil. Não, e veja, a gente começou, né? O de renda fixa realmente virou uma realidade, né? Demorou um pouco para pegar atração, mas é uma realidade. Agora, o de renda variável, o número de ETF é 16 bi no ano. Tá. Sendo que 3 bi é de renda variável. Olha que loucura. E de renda variável, o cara tá procurando beta no mercado. Olha só. Ele tá procurando beta. Essa eu não sabia. Tudo bem, tem vários ETFs ali de índices e tal, mas tem 3 bi positivo de renda variável beta. Eu acho que ETF vai ser... aqui na MZ, o que a gente mais publica hoje é parte de ETFs. Eu tô vendo fundo imobiliário voltando também agora aqui com o mercado. Mas é o que você disse, né? Acho que você tem os dois extremos novamente no Brasil, né? Você tem uma possível reeleição ou você tem uma guinada para uma direita que ainda está um pouco desorganizada, que a gente ainda não sabe como vai ser. Junto com isso, você tem um investidor machucado, porque é tudo questão de janela de entrada, né? Dependendo de quando ele entrou, ele tá feliz ou não tá feliz. A gente tem a bolsa ontem com 160 mil pontos, eu acho, e indo. Eu até fiquei pesquisando, falando, mas como foi o small caps? Os small caps também performaram muito parecido no ano, com 30%, 35% no year to date. Então, o mercado, se for pegar no year to date, hoje um dos melhores produtos poder ser renda variável, né? Uhum. E aí eu vou contar para vocês aqui uma coisa, né? Para completar aqui, nós como Porto Asset, em 2024, nós encerramos a equipe de renda variável. Mas isso não foi por não gostar da renda variável. Na verdade, a gente tentou desde 2017, a gente teve equipe, a equipe cresceu, teve analista, mas a gente nunca conseguiu se destacar no mercado. E para a gente não faz sentido estar no mercado e não ser competitivo. É perfeito. Né? E ali, enfim, tinha alguns motivos internos que a gente não estava conseguindo tracionar, e a gente também não era visto como um gestor especialista num mercado super especializado. O que a gente fez em 2024? A gente encerrou, então, a nossa célula de renda variável, e a gente fez uma parceria com a SFA, Seeking for Alpha. É o Ciro ali perto, e a turma lá, uma Massuca e tal. Fica aqui perto, aqui na Gomes de Carvalho. É isso aí. Então a gente fez uma parceria estratégica com eles, nos moldes ali que o Itaú faz no Rising Stars ali, né? Sim. Só que a gente fez uma parceria de longo prazo, onde a gente aporta um valor expressivo para eles no momento, oriundo da nossa holding. A holding tem recursos livres, a Porto é uma empresa muito capitalizada, Perfeito. e tem interesse por renda variável. Então esse dinheiro que a gente fazia dentro de casa, a gente encerrou e enviou para a SFA. A gente mandou cerca de 250 milhões, ajuda eles com seed money, eles lançaram um long and short, a gente ajudou com seed money, e a gente ajuda eles na distribuição. A gente traz eles junto, sempre que possível, né? A gente traz eles juntos para falar sobre essa parceria. Pô, nós compramos não a empresa, nós compramos a tese deles. Eles são caras com mais de 13 anos de história, com performance consistente. Então, se nós compramos a tese deles, a gente vai falar para você, porque você é meu cliente, por que eu comprei a tese deles, né? Então, dessa forma, Trócoli, que a gente vai atuar na renda variável. A gente realmente espera aí um mercado mais favorável a esse riscon que eu falei, né? A gente espera que aconteça e a gente espera ter produtos adequados, os da SFA na renda variável, para oferecer para os nossos clientes. Muito, muito, muito bacana. E entrando numa parte agora, pegando essa renda de variável, assim, o que você acha que falta para o investidor brasileiro assim, para deslanchar a renda variável? Você acha uma questão educacional, olhando de produto? Você acha que é um papel de... Talvez teve muito gestor que migrou de tesouraria de empresa para gestor de fundo e parece igual, mas não é nada igual, né? Então, uma coisa é o PL anual. A PL é bacana, mas... Então eu sempre falo que a gente tem
que é claro o desafio do mercado, mas tem um desafio educacional muito forte aqui. O que você acha que teria uma solução aqui para o Brasil ter essa maturidade melhor de entendimento de produtos? A pergunta é bem difícil, Sim. né? Eu, assim, pensando sobre esse assunto em outras situações, né? Eu acho que a gente também tem uma questão, e isso é muito importante na indústria de fundos como um todo, que é a estrutura de incentivos. Boa. Então, hoje, um investidor que escolhe um produto sozinho, acho que está um pouco mais raro. São pessoas que já conhecem mais o mercado e tal. Acho que tem muita gente assessorando das diferentes formas. Commission-based, fee-based e tal. Tem muita gente assessorando. Aí estou falando de pessoa física, né? A pessoa física, os fundos de investimento em renda variável, eles estão competindo muito com aquele desejo das pessoas de participarem do mercado de ações. E o cara lê um relatóriozinho, liga para o seu assessor e fala, pô, quero comprar Petrobras. Petrobras é o quê? Um negócio super difundido. Mas às vezes ele lê uma tese, lê 5 minutos e acha que sabe alguma coisa daquele tema, enquanto você tem centenas de profissionais acompanhando aquela empresa e com dificuldade de acertar o direcionamento. Você tem o direcionamento de mercado, mas os direcionamentos intrínsecos à própria empresa. Então, tem essa competição e esse mercado, por que eu digo que tem uma questão de estrutura de incentivos? A maior parte dos escritórios de investimento priorizam a sua mesa própria Sim. do que os fundos de investimento. Os fundos de investimento são muito mais profissionais. A chegada dos ETFs eu acho que torna interessante porque talvez seja algo no meio do caminho, em que o investidor, se ele comprar uma tese de um segmento, né, ele fala assim, poxa, eu comprei a tese de consumo, então vou comprar o ETF de consumo. Comprei a tese de S&P, vou comprar o ETF de S&P. Ele fica fácil, ele agrupa um monte de coisa no ETF. Então, alguns instrumentos podem melhorar essa dinâmica do mercado, né? E ETF está no radar da Porto? Não, ETF não está no radar da Porto. Esse ainda não é um universo que a gente está avaliando. A gente se coloca muito como um gestor de gestão ativa, né? Com essa parceria com a renda variável. E a gente fez uma semelhança agora, em outubro, com a Jubarte em multimercado. Legal. Então a gente se posiciona no core, que é a renda fixa ativa, né? Juros nominal, real, inflação. Renda fixa crédito privado, a gente tem uma estrutura de fund of funds, está virando um investment solutions lá dentro, e as estratégias mais especializadas, renda variável e multimercado, a gente está via parceria. Então o ETF hoje é um ativo que a gente pode comprar, mas não gerir no momento. Isso é uma coisa que, não por você estar aqui, mas que eu mais gosto das gestoras que conseguem se manter na sua tese, no que você é muito bom, e não ao tendência, ao que está vindo de, temos que ter ETF, tem que ter fundo imobiliário, acho que tem que ter o que vocês são muito bons, ou buscar parcerias. Acho que isso é super bacana aqui na Porto Asset. Agora, o que determina a Porto para, vamos dizer assim, determinar no sentido da gestão da Porto daqui para frente? Que tendências, eu queria saber, que tendências do mercado que você acha que podem mudar ou a Porto continuar como ela está hoje? Eu acho que a gente continuar como a gente está hoje não é uma boa decisão estratégica, né? A gente tem debatido muito, a gente tem um programa que a Porto como um todo tem, chama Visioning, e o Visioning ele traça metas para 2030. Legal. A gente tem metas ambiciosas para a nossa asset até 2030, mas a dinâmica de produtos vai mudando. Então a gente tem feito um esforço enorme em acompanhar. A gente até hoje nunca se posicionou como o primeiro produto, né? O cara que lança o produto no mercado. Mas a gente quer fazer as coisas de forma muito bem feita, com a qualidade que a Porto oferece em todos os seus produtos dentro da asset. Tem essa dinâmica que a gente tem que respeitar no grupo. Tá? Então o que a gente tem olhado? As derivadas de crédito têm sido muito importantes. Ainda que eu não vá para o crédito high yield. As derivadas de crédito dentro do high grade. Por exemplo, eu posso ter FDIC high grade? Posso. Eu posso ter FDICs com excelentes estruturas de proteção, subordinação, excess spread, que a gente gosta, entende a tese e vai comprar esse FDIC. Bom, hoje eu tenho mais de 20 FDICs dentro da carteira do fundo de crédito privado. Que é pouco, é 5% do fundo, mas é uns 20 FDICs. Daquele carro-chefe que eu falei, né? Mas eu posso já lançar então um FOF de FDIC. Mas vai ser um FOF de FDIC provavelmente mais high grade do mercado de FOFs de FDIC. Total. Tem espaço, tem nicho para isso? A gente acha que tem. Claro. Porque quando a pessoa começa a olhar o produto sofisticado ou produto diferente que ela não conhece, tem de tudo. Tem o cara que faz bem feito, tem um aventureiro que fala, deixa eu surfar essa onda aqui.
E tem a gente que se posiciona, pô, esse mercado é legal, estudei, consigo entrar, vou entrar nessa posição. A gente também lançou um pouco tardiamente, mas lançou com bastante qualidade os fundos de debêntures incentivadas, tanto o INIMA B5, que é um indexador que a gente gosta muito dentro da casa, como o CDI ativo, né? A gente não lançou o CDI passivo pelo aquele começo da nossa conversa, o spread está muito apertado, então vamos lançar o CDI ativo, você inclui ali um grau de liberdade a mais para o gestor e tem funcionado bem, né? Até porque a gente pegou 2 meses aí bem positivos de Foi muito forte. fechamentos de curva e tal. Ou seja, vocês analisam a projeção de gestão para 5 anos sempre. Isso vai sendo ajustado ao longo do tempo. Isso, a gente traça os nossos horizontes para 5 anos e a gente vai acompanhando o que cabe dentro do nosso perfil para lançamento de produto. A gente não tem a visão do que produto vai ser lançado daqui a 2, 3 anos, mas a gente tem a visão do que a gente já tem no pipeline para lançar. Tá? Então, mais ou menos essa direção aqui. O papo bom voa. Sim. E eu queria te pedir agora uma gentileza. Acho que você está numa gestora que nasceu numa empresa que eu admiro demais, que é a Porto Seguro. Você é uma pessoa que passou aí por grandes casas e aqui tem uma carreira profissional nesses 26, 27 anos aqui de mercado, aqui super admirada. Pai de um casal de gêmeos aqui, futuros tenistas. Tinha que ter algum vínculo com o tênis. A gente acha alguma coisa, assim, alguma linha a gente traz para incentivar. Eu sempre busco trazer pessoas aqui que podem ser boas referências no mercado. Acho que isso que muda um pouco o país, é você ter boas referências. Onde infelizmente, a gente carece de bons exemplos, mas eu tento fazer um papel com troca de buscar bons exemplos. Eu acho que fico muito feliz de estar aqui com a gente. E eu queria te deixar uma mensagem para a audiência. O que você põe de conselhos para alguém que quer traçar uma jornada aqui vencedora, de sucesso como você, com credibilidade, tem um nome reconhecido no mercado? O que você põe de conselhos aqui para esse pessoal que tá te admirando, te olhando aqui como uma referência? Legal, eu agradeço as palavras, realmente muito bacana estar aqui com vocês. A gente, trabalhando há bastante tempo no mercado, a gente interage com muitas pessoas, né? E é algo que eu tento sempre passar para o pessoal que trabalha comigo, que é um pouco mais jovem e tal, interações legítimas, né? Isso tá até como um dos mantras da Porto, né? Genuíno interesse, interações legítimas, você ter sinceridade nos momentos difíceis, você tratar os profissionais que estão do outro lado, com quem você está interagindo com respeito, seja numa posição que você está numa negociação estando mais forte, ou você estando numa posição mais fraca. Acho que isso é fundamental para que você, ao longo da sua carreira, desenvolva relações permanentes. E permanentes talvez não seja a melhor palavra, mas relações de confiança. Então eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas com quem eu trabalhei há 20 e poucos anos, que quando eu encontro no mercado, que eles têm uma referência de mim, de uma pessoa honesta, de uma pessoa focada, de uma pessoa que faz as coisas de forma justa, pessoa confiável. Então, ser confiável eu acho que é basicamente o passo maior, e eu acho que dentro dessa jornada de trabalho no mercado financeiro, que ele é um mercado que não é muito grande, isso é muito bacana. Até porque, se não é com aquela pessoa, é com outra referência, alguém que passa uma referência, fala que não, aquela pessoa é confiável e tal. E acho que isso já diz muita coisa sobre as empresas que você trabalha e sobre as pessoas com quem você se relaciona. Pô, adorei. Vamos ter que trazer ele no meio da Copa aqui para dar uma atualizada. Arajão, obrigado demais aqui pelo teu tempo com a gente, pela parceria. Valeu. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa aula. A gente vai colocar aqui embaixo aqui os contatos aqui da Porto Asset e aqui do Arajão e toda a equipe. Aguardem os próximos MZ Playbooks. Obrigado, gente.